FC no ar, um podcast do Ponta de Lança. Estamos de volta, PDL! A terceira temporada do Mama África FC está devidamente inaugurada e em grande estilo. O teu podcast sobre futebol africano está com um novo conceito, uma nova estética e ainda mais próximo da realidade do futebol no continente mãe. E tudo isso, óbvio, é para aproximar você das informações e da história sobre o esporte que mais amamos aqui no Mama África FC. Até porque, você já sabe, né? O Mama África FC é o podcast que é considerado a casa do futebol africano no Brasil. Então, antes da gente apresentar os nossos convidados, antes da gente falar sobre o tema desse primeiro episódio da terceira temporada do Mama África FC, eu vou lembrar vocês que nós estamos em todas as redes sociais, principalmente lá no Instagram, no Facebook e no Twitter com @pontalancapdl. Beleza? Por lá vocês nos seguem tanto no Instagram, tanto no Facebook e tanto no Twitter. Vocês vão nos encontrar a partir dessas arrobas. Lembrando que nós estamos em praticamente todos os agregadores de podcasts possíveis, Spotify, Deezer, na Aurelo e também no YouTube, né? Enfim, então como vocês já sabem, o Mama África FC é o podcast que fala muito sobre história, muito sobre a atualidade do futebol africano, e nessa terceira temporada a gente decidiu dar uma repaginada tanto nas trilhas, também como em algumas temáticas do futebol africano, até porque vocês já sabem, né? Falar sobre futebol africano é falar sobre ancestralidade, é falar sobre história e é também falar sobre política, né? Até porque futebol e política sempre andam juntos e principalmente num continente tão diverso como é o continente africano. Então, sente aí onde você está, no banho, cozinhando, no ônibus, no metrô ou em casa, apenas nos ouvindo, coloque os fones ou libere aí a caixa de som. Até porque vocês já sabem que quando tem futebol e África tem diversão, então o Mama África FC nessa terceira temporada vai trazer muita diversão para vocês e muito conhecimento e muita informação. E na estreia da terceira temporada aqui no Mama África FC, eu faço uma conexão até Susan City, ou melhor, Suzano, lá com o nosso querido, como já diria, Marcos Carvalho, o guia do projeto Rubens Guilherme Santos. Seja muito bem-vindo para a estreia dessa temporada que, como eu sempre digo e como eu disse para ti antes, e disse antes para o nosso convidado que eu vou apresentar logo, é o seguinte, não tenho nem roupa para essa entrevista, mas mesmo assim eu estou aqui, então seja bem-vindo. Valeu, Luiz. Alô aí todos os ouvintes também. Muito feliz de estar participando desse episódio de estreia da temporada. E temos um convidado, assim, gigantesco, né, cara? Fazendo uma conexão aí entre dois continentes. Que isso. Agora você que apresente ele aí, porque eu também fico até com meio de canto, assim, para apresentar ele. Então, é um grande prazer, assim, tanto, né, do Rubens como de toda a nossa galera que participa, que produz o Mama África FC aqui, né, como eu disse no começo do programa, né, a casa do futebol africano no Brasil. Eu apresentar ele, para muitos, o brasileiro do Mamelodi Sundowns, e para quem conhece um pouco mais do Mamelodi Sundowns, sabe que este brasileiro é nada mais, nada menos do que Ricardo Nascimento. Então eu faço uma conexão muito especial na África do Sul. Então a gente faz essa conexão internacional até a terra de Nelson Mandela. Ricardo, seja muito bem-vindo nesse episódio. A gente não poderia deixar de estrear essa temporada contigo, que é um dos jogadores aí que mais se destacam, brasileiros, né, que mais se destacam não só na África do Sul, mas como no futebol africano. Então seja muito bem-vindo. Obrigado vocês aí pelo convite, pelos elogios aí, fica até lisonjeado, né, esses elogios aí, e tomara que essa terceira temporada aí seja um sucesso. Então, como eu disse, já feito toda, né, as apresentações tanto do Rubens, tanto do Ricardo Nascimento. Ricardo, como eu disse,
Tu é uma pessoa, um jogador que o pessoal pedia muito no programa, muito mesmo, nas nossas redes sociais. Como eu te disse também off, o pessoal quando fala de Mamelodi Sundowns e fala de jogadores brasileiros vai lembrar de ti também, até também por uma espécie de pioneirismo dentro do clube. Mas assim, quem é o Ricardo Nascimento? Para o pessoal que está ouvindo pela primeira vez ou que já conhecia, mas ainda não conhece o Ricardo Nascimento antes do Mamelodi Sundowns, tanto aqui no Brasil como também na Europa. Se tu puder brevemente nos explicar a tua trajetória. É um jogador que começou no Rio Branco de Americana, ali fez a sua carreira, a sua base inteira no Rio Branco de Americana. Aí depois deu uma rodada pelo Brasil. O último time no Brasil foi o Palmeiras B. Aí me transferi para Portugal, fiquei 6 anos lá, tive uma passagem pela Romênia também curta, e aí apareceu o convite aqui da África do Sul, do Mamelodi Sundowns, e já vou fazer 5 anos aqui. Resumindo, é mais ou menos isso. E como é que surgiu esse convite para estar disputando, né, partidas no continente africano, jogando futebol de um continente que você não tinha jogado, né? Até então tinha jogado no Brasil e na Europa. Como é que foi que surgiu esse convite e essa transferência para o futebol sul-africano e aí mais especificamente para o Mamelodi Sundowns? Então, foi uma coisa até interessante que o treinador que estava aqui, o Pitso, né, que agora foi para o Al Ahly, ele tentou me contratar 2 vezes. Um ano ele entrou em contato, só que eu não me interessei muito, porque estava na Europa, aquele pensamento, né, África, nunca tinha ouvido falar, essas coisas que é de costume, assim, no meio do futebol e na vida também. Aí no segundo ano ele insistiu de novo, aí ele foi até Portugal, foi jantar comigo, com minha esposa e com meu empresário, e isso deixou uma pulga atrás da orelha. Pô, o treinador tá mesmo interessado por mim, mas África do Sul, será que eu vou mesmo? Aí tirei algumas informações com alguns jogadores. Na equipe que eu tava, que era acadêmica, tinha jogadores africanos. Aí perguntei como que era o país, tudo. Eles falaram, não, pode ir, que é considerada a Europa da África, essas coisas. Falou muito bem. Mas mesmo assim eu fiquei meio... não, vou ficar aqui tranquilo e esperar que apareça outra coisa nessa janela. Aí o que me interessou bastante era que o time estava com chance de disputar o Mundial de Clubes. E a gente brasileiro tem... Pô, a gente cresce com esse sonho, Mundial de Clubes, viajar pro Japão, jogar contra Real Madrid, Barcelona. E fui de férias, fiquei com isso na cabeça, e nas férias ali continuou essa negociação, e meu empresário insistindo, eu falei, tá bom, vamos lá conhecer, vai. Não custa arriscar. Aí vim pra cá, e aí conversamos de novo com o treinador falou que me queria, e isso ajuda muito o jogador, né? Você ter a confiança do treinador. Aí eu falei, aí minha esposa aceitou, gostou de princípio assim do país, aí acabei assinando um contrato de 3 anos. Foi mais ou menos isso. E mais sobre o Pitso Mosimane, porque assim, aqui a gente cansa de falar, né, do Pitso Mosimane aqui em toda live, em todo programa aqui do África FC também, porque ele tem uma história, assim, no Mamelodi Sundowns, né, principalmente, assim, muito bonita, né, foram, se eu não me engano, cerca de 8 anos, né, 2012 até 2020, acho que mais ou menos isso, né, e tu acompanhou pelo menos a metade da trajetória dele no Mamelodi Sundowns, né? A gente vê até muros assim com imagens dele, também em alguns lugares da África do Sul. E como é que é trabalhar com o Pitso Mosimane, assim, dentro do vestiário, a nível de instruções e tal? Porque aqui no Brasil, pelo menos a gente, né, que já está mais acostumado a acompanhar o Pitso Mosimane pela trajetória dele, se tem ele como um técnico que parece que se mantém sempre atualizado, assim. Ele é um técnico que utiliza as redes sociais também, interage também com os torcedores, isso é muito legal. Qual a importância do Pitso Mosimane para a tua carreira, na tua estadia do Mamelodi Sundowns e dentro do clube também, principalmente, assim? Então, ele foi um cara importante porque a gente, quando é estrangeiro, né, não fala a língua, tem várias dificuldades, e ele estava sempre apoiando, perguntando se estava precisando de alguma coisa, da família, e ajudou muito, isso ajuda muito a dar uma tranquilidade, né, para a gente poder pensar só em jogar futebol. E falando por meio do futebol, ele é um cara que respira futebol, é um cara que o tempo todo só fala de futebol,
ver vídeo. A gente até brincava aqui que ele passava vídeo demais, passava vídeo de 2 horas, assim, a vez que o jogador dormia no vídeo. Só que é um cara que é fascinado, né? Acho que ele deve talvez se inspirar no Guardiola, talvez esses caras que são fascinados mesmo pelo futebol, respira, mas isso acho que é o sucesso dele, reflete por causa disso, né? É um cara que se dedica 100% àquilo. E hoje ele é um dos principais treinadores do continente africano, né? Apontado aí como talvez o melhor, né? Por alguns jornalistas e especialistas do futebol. E você acompanhou também essa trajetória do Al-Ahly aí, que chegou até o 3º lugar, né, no Mundial de Clubes, vencendo até mesmo Palmeiras, que foi um dos clubes que você passou, né? Como é que foi assistir essa trajetória do Pitso Mosimane e do Al-Ahly também no Mundial de Clubes e também, né, conquista na CAF Champions League? Então, é uma equipe muito forte, né? O Al-Ahly é uma equipe tradicional aqui, já ganhou várias vezes. E eu tava torcendo muito por ele também, né? Porque ele já tinha ido com a gente não conseguiu fazer uma campanha tão boa. E ele tava torcendo muito que ele conseguisse chegar mais à frente. E eles conseguiram fazer uma campanha muito boa. Fizeram 2 partidas, para mim, ótimas, né? Pro nível do futebol africano que todo mundo coloca, acha que vai chegar, vai fazer 3, 4-0. E, na verdade, não é bem assim, né? E eu fiquei muito feliz pela conquista deles do 3º lugar. E eu acho que isso não é bom só para o Al-Ahly, é bom para o continente africano, né? E o que me chama atenção também, cara, a gente tem um episódio no Mama África FC, se não me engano, é o episódio número 18 da 2ª temporada, um dos últimos do ano passado, que a gente falou sobre as origens do Mamelodi Sundowns, né? E a gente vê que a gente está falando num contexto em que a gente tem gigantes também, né? Como o Mamelodi Sundowns e o Kaizer Chiefs, né? O que diferencia, assim, desde que tu chegou, que tu sente no projeto do Mamelodi Sundowns, que torna o Mamelodi e que tornou o Mamelodi Sundowns o maior campeão nacional? Sendo que o Mamelodi Sundowns, assim, se for comparar com o Orlando Pirates e o Kaizer Chiefs, é um clube bem mais novo, assim, né? E mesmo assim teve um desenvolvimento muito bacana a partir ali dos investimentos também, né, do Motsep. Mas assim, o que diferencia o Mamelodi Sundowns hoje para se tornar o time a ser perseguido no futebol sul-africano hoje? Todo mundo, né, quer tirar essa coroa aí do Mamelodi Sundowns, que já venceu aí as últimas edições do Campeonato Nacional. Então, como você falou, tem o Pirates, tem o Orlando que aqui na África do Sul, eles têm uma equipe maior, tem mais torcida, é mais falado, essas coisas assim, todas, mas só que acho que o Sundowns tem um pensamento tipo mais aberto assim, pro futebol, tanto que na nossa equipe tem eu que sou brasileiro, tem outro uruguai, teve venezuelano, teve colombiano, então acho que eles estão tentando melhorar não só o Sundowns, mas o campeonato aqui em geral, sabe? Fazer um campeonato um pouco mais forte. E eu acho que isso está trazendo resultado, também a estrutura, como você falou do presidente, ele tá melhorando muito a estrutura do clube aqui, então está ajudando muito a equipe a evoluir, o investimento dele. E eu acho que o Sundowns está no caminho certo, pensando assim em melhorar o campeonato, né? Melhorar o time, melhorar o campeonato. E vocês vêm de um tricampeonato, né, consecutivo aí, conquistas atrás de conquistas a nível nacional. Você não participou, se eu não me engano, da campanha da Champions League, né, mas participou da Supercopa e fez até gol na final. O que você tira de ensinamentos também, até mesmo para toda a sua carreira do futebol africano em relação ao Mamelodi Sundowns, a esse posto que ele está chegando, né, dentro do continente, um clube super relevante para o futebol, não só da África do Sul, mas do continente africano? Então, eu sempre costumei jogar na equipe mediana, sabe? Que tem aquele pensamento, vou entrar hoje, vou perder de pouco, se empatar tá bom, mas aqui eles têm o pensamento de ganhar. E o que ajudou muito aqui na vivência, aqui na viagem de CAF, Supercopa, assim, você começa a ter mais sentido da vida, sabe? Porque você vê tanta coisa aqui na África, assim, tanta diferença de pobreza para riqueza, assim, tem umas viagens tão difíceis aqui que
que ajuda a gente a crescer como ser humano, sabe? Isso ajudou muito aqui. Os títulos são importantes, mas essa convivência que eu tenho, assim, de viajar, pegar uns países difíceis aqui, eu acho que é o que eu mais vou levar pro meu legado na vida, assim, poder educar meu filho, essas coisas. Agora tu puxou até um gancho interessante, a gente conversou em off, né? Tu tem, então, uma família, né? Aí na África do Sul, com filhos e com esposa. Cara, como é que crescer, ver o crescimento, né, dos teus filhos longe do Brasil e uma cultura, por mais que tenha algumas semelhanças em alguns lugares do continente africano, assim, mas mesmo assim, a cultura sul-africana eu acredito que seja diferente, tanto na culinária, enfim, com a do Brasil. Como é que tá sendo pra ti? Claro, já faz um tempo que tu tá aí também e tudo mais, mas assim, como foi a adaptação no país? Pode estar dentro e fora dos gramados e tudo mais, e como tem sido pra tua família também se adaptar aí na África do Sul? Então, no começo só veio eu e minha esposa, né? E a gente não falava nada do idioma, do inglês aqui, sofria bastante. Até hoje não fala muito bem, mas já não passa fome, como se diz. E aí, depois de 2 anos, eu acho que a minha esposa ficou grávida. Aí sempre teve aquele pensamento se ia ter o filho aqui, se a medicina aqui era boa. A família achava que tinha que ter o filho lá no Brasil, por causa dos médicos, essas coisas. Só que aqui a medicina é muito boa. Os hospitais são muito melhores que do Brasil. E a gente optou por ter o nosso filho aqui. E o povo aqui do time até brinca. Não, ele vai jogar no Bafana Bafana. Vai ser Bafana Bafana. Vai ser destaque do time. Eu falei, só se for atacante, porque é atacante que ganha dinheiro. Mas então você criou uma identidade, um vínculo muito afetivo com a África do Sul, né? Acredito eu, tendo seu filho nascido em território africano, sul-africano. Como é que é essa identidade, como é que você foi criando isso através do tempo, né? Para além do contrato que você tem que cumprir, para além desse compromisso profissional, você achou que você se identificou com o país também? Então, é um país muito bom de se viver. Tem os seus problemas, tem alguma coisa para melhorar, só que é um país muito bom de se viver, é bonito, tem muitos lugares para passear, para conhecer, as pessoas são receptivas, igual no Brasil, e eu sou muito bem tratado aqui, então eu não tenho motivo de falar por que não, por que não ficar aqui, essas coisas. Então, aqui a minha família é feliz, eu tô feliz, então é só continuar mesmo. E sobre a cultura do futebol, é uma coisa muito interessante a gente ver como tem diferentes escolas, né? Uma coisa até que o Marcos Carvalho fala que é um dos apresentadores de um dos programas nossos aqui, também nosso companheiro de projeto, ele viveu em Angola, então ele sempre traz muito essa questão assim do futebol angolano e tudo mais, e quando a gente entrevistou, eu acho que na segunda temporada do Mama África FC aqui, algumas pessoas que trabalham angolano, a gente viu que é um estilo e que aí o pessoal pode até conferir depois nos agregadores de podcast desse programa sobre o DNA do futebol angolano, e tu via que era um pouco mais parecido com o futebol brasileiro, ali pelas fintas, por ser um futebol mais de drible, de ginga. Como tu sente, ainda mais tu que é um zagueiro, né, cara? Tu que é um zagueiro, então tu dá uma sofridinha aí com os atacantes, né, cara? Vamos ser sinceros. Como é que define a cultura do futebol sul-africano, assim? Como é o estilo do jogador sul-africano, principalmente? Então, eles pensam muito em atacar aqui, né? Eu, quando cheguei aqui no começo, como eu tava na Europa, aquele negócio tático, bem posicionado, cada um na sua posição. Então, cheguei aqui, eu fiquei meio maluco, porque eles só queriam correr. E eu, para de correr, esse negócio de correr. E eles têm muita mania aqui, tá ganhando de 1-0, começa a passar o pé em cima da bola e a torcida faz a festa, essas coisas. E esse seria aquele caciflava? Um pouco daquele caciflava, que é um futebol meio que de rua, assim. Fazendo algumas pesquisas eu aprendi um pouco, conheci um pouco mais sobre essa cultura do futebol sul-africano. Então, eu não conhecia essa palavra aí que você falou, mas é mais ou menos isso. Eles têm esse hábito desse futebol de rua aí, alegre,
que é passar o pé em cima da bola, essas coisas. Isso eu acho que deu um diferenciado também, talvez, do Pizzo. Porque ele tinha um esquema tático, ele não tirava essa alegria tanto assim de atacar deles, que é uma cultura, mas ele tinha muito esse posicionamento tático. Então eu acho que isso também trouxe o sucesso para ele. Mas eu que sou defesa, eu não gosto muito, né, dessa alegria aí. Ainda bem que o meu time, na maioria das vezes, está ganhando. Então eu vejo os outros centrais sofrendo, né, no caso. Eu vou até aproveitar então, porque assim, a gente... Se vocês tiverem um som atrás aqui, a gravação dos nossos podcasts é sempre uma maravilha. Às vezes é som de moto, às vezes é um limpo estando com funk aqui, né? Ainda mais que estou no Rio de Janeiro, então não é estranho. Como acabaram de passar agora, inclusive. Cara, o pessoal que tá nos ouvindo, muito possivelmente não sabe, mas agora tu tá no hotel, né? Um dia antes de tu viajar para um jogo na Tanzânia pela CAF Champions League, né? Para quem não conhece, é a Liga dos Campeões africana, equivalente a Libertadores aqui no Brasil. Cara, primeiramente, eu quero que tu dê um exemplo, assim, da tua vivência de como as viagens, né? Eu já vi tu falar em algumas outras entrevistas como as viagens são longas, são cansativas. Como é que é a logística de uma Mamelodi Sundowns para um jogo, por exemplo, para ir para Tanzânia? Qual é a distância, quantas horas dá e como tu chega lá também, porque é difícil, né? Tu sai da África do Sul, vai para um outro país, às vezes encontra também ali um terreno difícil de jogar também. A Tanzânia é uma liga que tem se desenvolvido, mas isso, e aí a gente vê alguns profissionais da Tanzânia falando que o problema do futebol tanzaniano para os próximos anos é tentar desenvolver o nível dos gramados, do mesmo modo que a liga se desenvolve. Como é que é essa logística de viajar? Quanto tempo fica a estrada? Longe da família ou não? Como funciona? É bem complicado aqui isso aí, viu? A CAF é bem difícil assim, de ganhar por causa disso. Na verdade, o jogo nosso ia ser na Argélia. Então, como que tá essa confusão aí do vírus, que se pode entrar ou não pode? Mas se a gente fosse para Argélia, a gente ia ter que ir para Dubai, eu acho, que são 8 horas de viagem. Aí depois ia fazer uma escala ali de 4 horas para depois pegar para Argélia. Então ia acabar mais ou menos dando umas 16 horas de viagem. Aí como que deu essa confusão? Mudar o jogo para Tanzânia, que aí para nós ficou melhor, que são só 4 horas de voo direto. Mas no geral as viagens são bem difíceis, tem sempre essas escalas assim, são bem difíceis. E falando do gramado, da estrutura, é bem precário por aqui. Os gramados são bem ruins. A gente tá nós que jogamos aqui na Liga da África, os campos são bons comparado à CAF, né? Igual você falou aí, a Tanzânia mesmo, a gente já sabe que vamos pegar um gramado difícil de jogar. A gente, para classificar para a fase de grupos também, jogando em Botsuana, foi um gramado ruim. A gente sabe que vamos jogar no Congo, vai ser um gramado ruim. Então, eu até falo aqui para os meninos, eu prefiro jogar no Egito mesmo, no Marrocos, contra as equipes boas, mas eu sei que o gramado vai ser bom. E para quem é zagueiro faz uma diferença tremenda, né? Porque tempo de bola você pode perder em relação a gramado e tudo mais. Mas ainda falando sobre essa situação, né, de Covid e até mesmo dos efeitos nas competições aí no futebol global e também no continente africano, como é que está a situação da África do Sul em relação à pandemia, na sua visão? Tá difícil mesmo? Porque a gente consome um pouco mais de noticiário sobre a África do Sul e vemos que é um dos principais países foco, né, na Covid-19. Então, bem no começo ele foi bem rígido aqui, o presidente, né? Ele fechou tudo, nem álcool vendia, essas coisas, nada. Ele foi bem rígido mesmo. Aí depois ele deu uma liberada, porque não tem como também, porque as pessoas estavam passando fome, precisam trabalhar. Aí os casos subiram, porque aqui eles têm muito problema de álcool, infelizmente, então acaba sofrendo muito acidentes, essas coisas, os hospitais acabam ficando cheios e não estava tendo espaço para as pessoas que estavam tendo Covid. Mas agora está até controlado, sabe? Ele conseguiu dar uma controlada, tanto que o campeonato está seguindo e o nosso campeonato ele não parou. E a gente está na esperança que essa vacina
consiga o mais rápido possível vacinar todo mundo aí e que a nossa vida possa voltar ao normal o mais rápido possível. E acredito que o coração fica apertado também, né, com a família no Brasil, numa situação dessa, né? É bastante complicado, ainda mais que já tem os pais com uma certa idade, né? Então a gente fica meio apreensioso, assim. E no Brasil a coisa não tá fácil também. E, Ricardo, e pra essa temporada aí, cara, assim, a gente até falava em off, né? Putz, imagina, tem 8 anos de Pizzas Mosimane ali, o clube, né, com uma cultura ali bastante enraizada e que me parece que é uma cultura além do Pizzas Mosimane, parece, porque agora também tá com um novo técnico, né, uma nova comissão técnica, na verdade, cara. Tá sentindo tanta diferença, assim, a nível de treinamento, de estilo de jogo do Pizzas Mosimane para a nova comissão técnica? Porque, assim, de certa forma, vocês ali no Campeonato Sul-Africano, se não me engano, estão bem, né? Assim, nesse começo, assim, da Liga Nacional. E eu, particularmente, achava que teria um pouco mais de dificuldade. Claro, eu tô falando de resultados, tu tá no dia a dia dos treinos, tu sente mais, tu sabe como é que funciona. Mas, assim, qual é a diferença dessa atual comissão técnica do Mamelodi Sundowns pra antiga comissão técnica ali com o pessoal do Pizzas Mosimane? Então, eu acho que quando ele saiu, esse ponto de interrogação acho que ficou na cabeça de todos aqui, né? Porque um treinador de 8 anos, muitos títulos, o que vai acontecer agora? Será que era ele o sucesso? Será que o treinador novo vai conseguir manter? Mas só que teve um porém, porque os auxiliares dele ficaram. Foi eles que assumiu, né? Então, praticamente, aquele ritmo que tinha se manteve. E eles só colocaram as ideias dele em prática, dos auxiliares, né? Os treinamentos deu uma mudada, porque cada treinador tem seu modo de pensar e de ver a partida. E por acaso as coisas aqui tá correndo bem. A gente estamos invictos no campeonato. Acho que talvez tenha 13 vitórias, não sei, alguma coisa assim, e 4 empates. Se eu não estou enganado, tô chutando aqui um número talvez, mas a gente estamos invictos. E as coisas tá indo bem, rapaz. Tá até todo mundo assustado, sabe? Será que vai continuar assim mesmo? Será que é só o começo? Mas a gente sabe o dia a dia que a gente tá treinando muito forte. Os treinadores que assumiu são bons, são boas pessoas também. E a gente tá sempre aqui para ajudar eles. E antes da gente voltar à entrevista, o Marcos Carvalho, que é o nosso apresentador lá do África em Pauta, que é o nosso podcast sobre política, esporte e cultura no continente africano, ele tem um recadinho para vocês que estão nos ouvindo aqui no Mama África FC. Fala aí, Marcão. Atenção, ponta de lança, você que está ouvindo o Mama África FC, essa entrevista com o Ricardo Nascimento, queria te convidar também a procurar aí no nosso feed, no nosso YouTube, onde quer que você esteja ouvindo esse episódio, a ouvir também o África em Pauta. O África em Pauta é o programa do Ponta de Lança que traz informação sobre vários setores do continente africano, enfim, política, economia, esporte, cultura e também um resgate da história do continente mãe. Tá? Só para você ter uma ideia, no último episódio nós falamos sobre a situação do Saara Ocidental, que é um pequeno território ali no norte da África, que está em disputa e tem chamado a atenção de toda a comunidade internacional após o apoio dos Estados Unidos ao Marrocos. O Marrocos pleiteia aí a soberania deste território e, enfim, nós tratamos sobre esse assunto, inclusive com a participação de um marroquino falando português e trazendo a perspectiva marroquina da questão. Falamos também sobre Guiné, que está sofrendo aí com 4 tipos de ataques virais ao mesmo tempo, enfim, a Covid-19, Ebola, enfim, de tudo um pouco, então você pode conferir também. Nós passamos também por Angola, falamos sobre Tanzânia e os casos de Covid-19, apesar do negacionismo do presidente John Magufuli, qualquer coincidência é mera semelhança, né? E
fizemos, enfim, um giro por todo o continente, falamos da África do Sul, enfim, trouxemos também os números mais recentes da Covid-19. Então é isso, te recomendo e te convido a ouvir com a gente o África em Pauta. Só você procurar aí no feed, estamos te esperando. E não se esqueça que ponta de lança é paixão por ousar. Então, de certa forma, teve um legado, né? Teve uma continuidade do trabalho do Pitso Mosimane dentro do Mamelodi Sundowns. E ele já foi treinador da seleção, né, sul-africana, ali cobrindo um tempo como um treinador interino. E ele teve experiência também com treinadores brasileiros, né, dentro do futebol sul-africano, que foi o Joel Santana e foi o Carlos Alberto Parreira, dentro daquele ciclo ali que foi da Copa das Confederações de 2009 e da Copa do Mundo de 2010, para eu chegar na minha pergunta. Passaram-se 10 anos desse grande evento, foi a primeira Copa do Mundo no continente africano, e o que você percebe também, para falar de legado, que houve no país, no futebol também, passado essa década aí depois da Copa do Mundo, dentro da África do Sul? Então, falando do Pitso, que estava na comissão deles, eu acho que o Pitso aprendeu muito com o Parreira, eu acho. Porque ele fala muito bem do Parreira e eu acho que ele conseguiu trazer alguma coisa ali pro dia a dia dele, né? E acho que deu certo, porque o sucesso dele todos nós conhecemos. E falando assim da Copa do Mundo, o legado acho que ficou aqui bom, acho que foi os estádios, sabe? Ficaram uns estádios muito bons, ficaram bem cuidados, diferente aí do Brasil, pelo que eu escuto, né, que tem alguns que ficaram até abandonados aí, e aqui eles aproveitam bastante o estádio, e a condição de jogo aqui é muito boa. Eu pensei que ia ser até pior quando eu mudei da Europa para cá, mas dá para praticar um futebol bom aqui também. Ricardo, agora esse é um dos momentos que a gente te colocou na berlinda, né, desde a primeira pergunta, mas essa é uma pergunta que exige sinceridade, hein? Sinceridade, aqui tratamos apenas com sinceridade as questões do futebol africano, e eu quero perguntar para ti, falando da CAF Champions League, tá, dessa temporada, não é um grupo fácil onde vocês estão, um grupo com Mazembe também, enfim, com toda a questão da pandemia também, acredito que vocês encerraram a temporada, né, no Campeonato Sul-Africano e logo depois já recomeçou de novo, e eu acho que isso acaba sendo difícil também. Até a gente falava isso com relação ao Ali no Mundial, do Pitso Mosimane, que dava uma, entre aspas, uma morrida no segundo tempo, mas a gente levava em consideração o que tem sido a temporada, né? Na CAF Champions League, dá para chegar nessa temporada? Eu sei que o Mamelodi Sundowns fez contratações assim bem pontuais, né? A gente tem alguns outros clubes ali, como o Amazulu, né, na África do Sul, que fez uma série de contratações, assim, alguns medalhões do futebol sul-africano, está investindo também, obviamente que tem a dupla dos Pirates e dos Chiefs também, né? Dá para chegar nessa temporada na CAF Champions League? Como vocês estão pensando o objetivo de vocês a longo prazo na competição, a nível de título mesmo, sabendo, obviamente, que tem grandes adversários, né, tanto no norte africano como também na África subsaariana? Como vocês pensam em relação a isso? Então, a CAF é um campeonato bem difícil, mas eu considero o Santos um dos favoritos. Todo ano a gente chega, ou quartas, ou semifinais, acaba sempre perdendo, talvez o ano passado saímos para o Ali, que foi o campeão. E eu acho que esse ano a gente estamos ali entre os favoritos, nós, a Ali, o Wydad, e vamos lutar por esse título. Eu tenho como objetivo, até encerrar minha carreira, ser campeão da CAF de novo. Então temos que lutar para isso aí. Então você tem contrato com o Mamelodi Sundowns até 2023, não é isso? Renovou isso no ano passado. Foi isso? Isso. E então você diz aí que o seu objetivo é permanecer mesmo no Mamelodi Sundowns até o fim da sua carreira, cumprir o contrato e finalizar a sua carreira? Então, eu em princípio converso isso com minha esposa sempre. Eu falo para ela que esse aqui vai ser meu último contrato. Ela fala que não, que eu vou fazer mais um. Mas eu acho que o corpo não tá aguentando muito, não. Mas assim, Ricardo, tem a ver
com o fato de talvez haver alguma possibilidade, por mais que, né, tenha renovado o contrato e ninguém sabe o dia de amanhã, e eu também tenho que perguntar isso. Existe alguma possibilidade de tu pensar em encerrar a carreira no Brasil? E tem um clube, assim, específico que, nem que seja desde criança ou enfim, ou durante a carreira como jogador de futebol, tu pensa assim, putz, se eu puder voltar pro Brasil, dependendo das circunstâncias e tudo mais, este clube aqui, se eu gostaria de jogar? Então, eu sei que hoje é bem difícil eu voltar pro Brasil pela minha idade, né? Mas se eu tivesse a possibilidade de escolher, eu escolheria voltar pro Santos, que é o meu time de coração. É o time que eu gosto, então eu queria... Se falasse hoje, você quer jogar onde? Falava, no Santos. Ah, pô, que bacana, cara. Acho que o Santos tá precisando ali de um zagueiro e um canhotinho. Aí se o pessoal do Santos... Não que eu queira tirar o Ricardo... Saída de Lucas Veríssimo, né? Aí, ó. Tem umas vagas. Abriu uma vaga ali. Mas sendo bem sincero, a imprensa, né, sul-africana e até mesmo os torcedores recebem uma confiança no seu trabalho e também nas suas duplas de zaga, ali no goleiro também, que é o Onyang, né, que é um grande goleiro. Ele é muito bom mesmo, não só a qualidade dele dentro de campo, mas é um cara super reconhecido, goleiro de Uganda, da seleção. E também tem um companheiro seu que tem um nome brasileiro, né, que é o Rivaldo Coetzee. Ele tem até a história, né, que foi uma homenagem que o pai dele quis dar para o filho dele, né, no caso o Rivaldo Coetzee, em homenagem ao Rivaldo nosso, brasileiro, que tanto fez pelo futebol. Como é que é essa relação? Ele tem um carinho especial pelo Brasil também? Então, o Denis até brinca bastante, né, porque ele fala assim, Ricardo, Rivaldo e Royango, ele fala. Essa zaga aqui é muito boa. Então, eles têm um respeito muito grande aqui pelo futebol brasileiro, na verdade, né? É tanto que o pai fez essa homenagem aí pro Rivaldo aí, esse jogador nosso, que é um excelente jogador. Eu converso com ele aqui direto, eu falo que ele tem que almejar voos maiores, tem que pensar em sair daqui, porque ele tem um potencial incrível. E isso ajuda bastante para mim, né? Porque eles têm esse carinho pelo futebol brasileiro, então eles acabam me acolhendo, acho, talvez de uma maneira diferente. Isso ajuda muito. Eu só tenho a agradecer a eles pelo carinho que eu recebo aqui. Mas assim, para saber um pouco mais, para saber um pouco mais dessa relação, o Mamelodi Sundowns é chamado de The Brazilians, né? Os brasileiros. Qual é a relação disso com o futebol brasileiro? Como é que é? A torcida adotou a alcunha também pelas cores do uniforme? É apenas isso? Então, eu não sei se é só por causa das cores do uniforme, ou eu acho que também é pelas cores do uniforme, mas eu acho que é pela maneira que o futebol brasileiro jogava antes, né? A alegria que tinha, essas coisas. E eles têm essa alegria aqui, né? Eles pensam muito no gol, e o futebol brasileiro também era assim. Mais antigamente do que hoje, né? Hoje tá um pouquinho mais difícil. A gente tá sofrendo um pouquinho com a nossa seleção. E eu acho que é mais a alegria mesmo, viu? De jogar o futebol, desse futebol de rua aí, né? Que a gente já falou. Agora que as coisas vão surgindo, né? Cara, sempre fico curioso, assim, a gente vê os jogadores de longe, né? Claro, a gente não sabe como é que é a convivência e tudo mais. Pô, tem o Uruguai, que é o Gastão Cirino, né? Inclusive, né, não sou eu quem falo, né, é o povo que diz, como diria aquele velho ditado, né, aí que o Pitts Mosimane tentou levar ele pro Al-Ahly, mas o Mamelodi fez, né, aqui não, foi mais ou menos isso, aqui vamos deixar o Cirino aqui e tal. Como é que é a convivência, cara, com ele? E eu não sei se ainda tem mais jogadores sul-americanos aí, como tu disse, vocês são próximos, acabam ficando mais um pouco próximos por causa da língua, como é que é a convivência, assim? Então, a nossa equipe tem mais um uruguaio, né? E tinha um venezuelano, mas que o venezuelano foi para outra equipe agora. Então, a nossa convivência é muito boa. Fazemos churrasco junto, churrasco deles são bons, né? Essas coisas. E na África do Sul, essa daí eu não sabia. E eles gostam muito de churrasco aqui. Os uruguaios, é verdade. Não, mas os africanos também, eles gostam muito de churrasco aqui. A carne aqui é muito boa. Por sinal, a carne aqui é muito boa. É uma dica aí já. Os vinhos também, né? Sul-africanos são muito bons.
os vinhos é bom e barato, né? Exatamente. Que é melhor ainda. Ainda sobre futebol. Ah, não, vai, continua, depois eu respondo. Ele falou que o Pitts queria levar o Gaston, e eles tentaram mesmo levar o Gaston pra lá, tiveram negociação aí, mas acabou não dando certo. É bom pro Sanders, né, que continuou com um excelente jogador. Ainda falando sobre futebol, desculpa aí ter te cortado antes, mas agora a gente vai tomando mais liberdade também na entrevista, tá fluindo. Qual foi o jogador que você olhou assim, né, dentro do Mamelodi Sundowns, e que você reparou que o cara era muito bom? Eu sei que você já atuou com grandes jogadores, né, já passaram pelo Sundowns e ainda estão, como por exemplo o Cirino, um grande jogador, a dupla de zaga também, o Rivaldo, que você já comentou, o goleiro, o Niang, mas teve um jogador especial, assim, que você olhou, que você falou, esse cara tem muito futuro? Então, a nossa equipe é uma equipe que tem vários jogadores bons. Eu já joguei com vários. Teve o Kama Biliat, que foi pro Kaizer Chiefs, pro nosso rival, que era um jogador excelente. É um jogador excelente, né, que tá jogando ainda, infelizmente tá machucado. Tem o Prestal, que agora tá no futebol inglês também, que era um jogador que a gente sabia que não ia ficar muito tempo. Tem outro jogador do nosso time aqui, que por acaso chama Pitts também, que é um jovem jogador que eu acho também que não vai ficar muito tempo também, que é um jogador muito bom, promissor. A gente tem excelentes jogadores aqui, viu? É o que eu falo aqui sempre quando me perguntam, eu me surpreendi muito, porque tem muitos bons jogadores. Eles têm uma cultura que talvez eles tenham que mudar um pouco para poder conseguir chegar na Europa, a disciplina que tem na Europa, assim, talvez é uma coisa mais diferente. Mas é que eu converso com eles aqui sempre. Se eles mudar um pouco o chip, eles têm o talento, eles têm. Em relação à torcida, tá sentindo muita falta, cara, da torcida, porque a torcida dos Maçandauanas, né, que é como se fosse a alcunha do clube, é sensacional, faz uma festa daquelas. E quando, na época do Pitson, né, não faz muito tempo, ele saiu há pouco, existia uma idolatria gigantesca, né, com ele. Como é que tá a relação pós Pitson? Claro que vocês ainda não tiveram essa experiência, né, porque não teve a volta dos torcedores no estádio, mas como é que foi perceber essa relação e como é que tá sendo também não jogar com o apoio da torcida dos Maçandauanas, que são, assim, torcedores fanáticos, né? Então, é triste, né? Eu acho que o futebol perde, né? Parece que a gente tá treinando, não sei. É bem diferente, é bem estranho mesmo. Não é uma sensação muito boa, não. E eles tinham essa idolatria mesmo pelo Pitts, tinha música, tinha tudo, essas coisas. Mas eu acho que isso é normal do futebol, né? Eu acho que com o tempo, tipo, ele vai ficar na lembrança, mas eu acho que se a gente continuar fazendo o trabalho que estamos fazendo, eu acho que logo, logo ele vai ser esquecido. E espero eu que ele seja logo esquecido. E é tanto que hoje eu estava vindo pro hotel e a polícia parou aqui, né? Que de costume, que eles param muito. E todos os policiais vindo comentar, vocês estão jogando muito bem, tem que continuar assim, essas coisas. Então, eu acho que é mais ou menos isso. E acho que isso responde um pouco a pergunta que você falou. Se a gente continuar assim, as pessoas vão acabar esquecendo do Pitts, né? Entre aspas, né? Porque é difícil de esquecer um treinador como ele que ganhou tanto, né? Então agora vamos para a sessão Ubuntu. Quem já ouve o nosso podcast aqui sabe que é o quadro onde a gente apresenta, né, dicas culturais sobre o país que a gente está falando aqui no episódio específico. Então, sobe a trilha, porque agora sim, agora a gente tem trilha aqui nesse podcast do Sessão Ubuntu. Rubens Guilherme Santos, dê a sua primeira dica ou dicas aí para o pessoal no Brasil que queira se aproximar um pouco mais da cultura sul-africana. Beleza, Luiz. Chegou o momento então de passar algum conhecimento que a gente tem, né, sobre o país específico ou até mesmo sobre o continente, mas dessa vez eu vou ficar com a África do Sul e vou indicar um artista que está fazendo bastante sucesso. Até mandei um vídeo esses dias pro Luiz Fernando, que é o Nasty C, um rapper sul-africano, oriundo de Durban, né, mas que hoje é uma explosão, aí, um sucesso. O cara canta muito, já fez feat com a Zap Ferg
com outros grandes artistas. E fica então a indicação dele aí, e essa música em específico, né? Neste Si feat. ASAP Ferg King, um baita de um som assim que ele lançou, né, nos últimos anos e que fez bastante sucesso. Agora é a vez dele. Agora eu quero ver se ele realmente... Ó, já faz o quê? 4 anos? 5 anos vai fazer já, né? Já faz 5 anos que ele tá na África do Sul. Então, agora enquanto ele me olha, vocês não podem ver, mas eu vejo a cara quando ele me olha. Ricardo, qual é a tua dica cultural, o que tu quiser aí dar dica sobre a África do Sul para que o pessoal aqui que nos ouvem tenha uma noção assim do que é bom, digamos assim, na tua visão aí no país? Para mim, o que é bom aqui é os passeios. Eu gosto muito de passear aqui. E eu vou indicar um lugar aqui que chama Sun City, que tem uns hotéis muito bons, tem um resort aqui maravilhoso aqui, que foi até gravado um filme do Adam Sandler, acho que em 2014, que se eu não me engano, é um lugar lindo para vir passear. Eu não sei o nome do filme, agora me esqueci, sumiu aqui da mente, mas se alguém vier aqui para a África do Sul, aqui é um lugar lindo para conhecer. Agora só uma última questão, que agora que o Rubens falou do estilo musical, que estilo musical que tu costuma ouvir assim em casa, com a patroa ou sozinho, quando tá indo viajar, enfim? Então, eu sou muito do pagode sertanejo, né? A minha esposa gosta do MPB, essas coisas assim, mas... E eu não sou muito de escutar a música deles aqui, escuto mais quando eu tô no vestiário, assim, e essas coisas. Eu também não entendo muito, porque quando eles misturam a língua aqui também, fico meio que perdido, mas a batida é legal. Só pra lembrar aí, eu acho que o filme que você tava falando é Juntos e Misturados, que tem uma parte que é na África, né? Eu lembrei aqui, que já assisti já. Mas você tinha comentado sobre barreira também linguística, né, cara? Que o inglês é meio complicado. E eu já tive até uma experiência, já pude visitar a África do Sul e acredito que o sotaque é bem puxado, né? É uma mistura do britânico e ainda tem as influências das línguas locais, que são 11. Como é viver assim num país, né, para quem já tinha ido tinha passado bastante tempo em Portugal, na Europa, né, que aí não tem diferença nenhuma praticamente, como que é viver num país por mais de 5 anos aí, ou 5 anos, convivendo nessa variedade linguística bem consistente assim, e que é permanente, né, cara? Todo dia você vê as pessoas falando uma língua diferente, não só do português, mas também do inglês, que teoricamente é uma das oficiais e mais reconhecidas. Então, é bem difícil, eu sou bem difícil de pegar, cara. Olha, eu sou lento nisso aí. A minha esposa até brinca comigo bastante, que eu sou muito desligado. A pessoa me fala uma palavra aqui agora, você passou 10 minutos me perguntar aquela palavra, eu já não lembro mais. E eu sofro bastante aqui com isso. Tem até mas isso aí foi bem no começo, vou contar aí pra vocês. Eu e minha esposa estavam no hotel, esperando arrumar um apartamento aqui, né? E com fome. A minha esposa falou, vamos pedir uma comida aqui pelo telefone aqui, qualquer coisa, um macarrão, comer uma coisa diferente, uma coisa brasileira. Vamos. Aí chegamos lá na recepção e apontamos pro cara da recepção. O cara pediu um macarrão pra nós. E a gente naquela fome, né? Aí chegou o macarrão. E aí a gente, nossa, macarrão, que delícia. Faz tempo que a gente não come macarrão. Na hora que a gente foi comer um macarrão apimentado, era uma garfada e um copo de água. Uma garfada e um copo de água. Porque aqui a comida é apimentada um pouco, né? Eles têm essa mania aqui que gosta de comida quente. Ó, rapaz, aquele dia só comeu mesmo porque tinha muita água, viu? Essa história aí é fantástica, cara. Então, ó, fica uma dica aí, pelo menos para os brasileiros que não... Aqui no Brasil, normalmente normalmente na Bahia, eu acho que ou em algumas outras partes do Nordeste, mas pelo menos eu sei que na Bahia costuma ter uma comida bastante apimentada, dependendo do cardápio, né? Comida nordestina, né? Comida nordestina geralmente tem um pouco mais de tempero e principalmente pimenta. Eu falo aí porque eu sou neto de nordestino também, de alagoano, e eles gostam bastante. Mas ainda... A minha família inteira é baiana. Eu sou baiano no caso, mas só que a pimenta mais apimentado. Tava demais. Tava demais.
Em Moçambique também os caras gostam do tal do piripiri, que no Portugal também né? Nossa, cara. E uma vez eu também fui no restaurante, pedi um lanche lá, aí eu falei, não, pode descer com piripiri. Pra quê, meu? Eu não conseguia comer, tive que largar o lanche, não dava. Mas ainda sobre... Pode falar. Desculpa. Não, aconteceu uma dessa aí com meu irmão aqui, né? Fomos num restaurante e aí vem umas entradinhas lá e uns molhinhos de pimenta, umas coisas de alho e tal. E eu falei pra ele, ó, pimenta aqui é brava, hein? Vai devagar na pimenta. Que nada, eu sou da pimenta. Aí veio um pastelzinho de entrada assim, ele colocou um monte de pimenta, assim, colocou na boca assim, a garganta dele travou na hora, começou a ficar vermelho. Falei, te avisei. Cara, quem não dá muito certo com pimenta sofre, porque o pessoal gosta bastante mesmo. Ainda mais uma pergunta aí, né, que eu não paro de ter pergunta, mas assim, você falou sobre um perrengue que você passou em relação à comida, né, que é diferente e tal, questão da pimenta, mas já teve algum perrengue, assim, dia de jogo, alguma situação inusitada também dentro do continente? Ou até mesmo da África do Sul, né? Ou viajando também para outro continente, disputando partidas e tal. Aí na sua trajetória pelo Mamelodi. Então, perrengue assim mesmo não teve não. Mas já teve algumas assim vou contar do Mundial de Clubes, que é uma coisa que os meus amigos ficam até meio assustados, assim. Aí eu falo assim, isso é a cultura, tem um pouco de... Eles não são tão organizados. A gente tava no Mundial de Clubes no Japão, fomos eliminados e no outro dia fomos para o aeroporto, achando que tá tudo bem. Chegar lá, eles não tinham reservado o voo de volta, então ficamos ali esperando umas 5 horas no aeroporto, essas coisas. Então essas coisas que eu falo que aqui ainda eles são meio atrasados assim, no meio do futebol, eles têm um pouco de dificuldade na organização. Então vamos chegando ao final desse primeiro episódio de Mama África FC. Repito, né, a gente fica muito feliz mesmo de ter recebido o Ricardo Nascimento aqui, porque é um cara que muita gente pedia, e não foram poucas pessoas. Eu tenho certeza que o pessoal que está nos ouvindo aqui em qualquer momento, nos agregadores de podcasts e tudo mais, o pessoal que tem nos dado muita audiência, inclusive a gente tem agradecido sempre, né, muita audiência. Primeiramente, eu quero, já vou fazer uma despedida para vocês dois, tanto para o Rubens e Guilherme, que topou logo assim, né, de um dia pro outro, né, a gente conversou tanto com o Ricardo, né, troquei uma ideia com ele para ver quando ele estaria no hotel, sabendo que tinha viagem, e o Ricardo foi uma pessoa, assim, muito solícita, né, então a gente agradece também o apreço pelo nosso trabalho. Com certeza não será a primeira vez, a gente voltará a conversar mais vezes, a gente voltará também a noticiar também sobre o Mamelodi Sounds nas nossas redes sociais, lembrando, como eu falei lá no início do programa, a gente tem um episódio na segunda temporada falando sobre a história do Mamelodi Sounds. Então, Rubens e Ricardo que em off disse, hein, e aqui eu vou ter que colocar, ele disse que se o dia que ele for pro interior de São Paulo, trará camisas do Mamelodi Sounds para a equipe do PDL, pelo menos 1-2 camisetas aí, porque é aquilo, né? Eu olhei, a gente tá gravando por vídeo também, a gente vai soltar algumas partes depois. Ele tá com uma peita do Mamelodi Sounds que é fantástica, cara, uma peita mais social, assim, não sei se é de treino também, enfim, lindíssima. Então já deixo aí, não essa cobrança, porque ele que disse antes, tá? Então você sabe que daqui a 6 meses, 1 ano, certamente teremos uma das peitas aí do Mamelodi Sounds. Então, muito obrigado primeiramente, Rubens, e depois também Ricardo Nascimento. Bom, eu que agradeço, né, participar dessa conversa. É muito especial esse momento, trocar uma ideia, saber como é que está sendo essa experiência, que para você está sendo muito vitoriosa, né, e também com muitos outros significados diante da sua vida. Então, muito obrigado mesmo pela disponibilidade, né, de estar conversando com a gente aí em meio a jogos, a temporada mesmo rolando, e toda essa situação de Covid, a preocupação com a família, e também desejar sucesso, né, com o Mamelodi Sundowns na sua carreira também, né, que você possa aí ganhar mais e mais títulos também, levar o nome do Brasil, por que não, para a África do Sul, criar essa relação íntima também do Brasil com a África do Sul, e sucesso, né, no Mamelodi Sundowns, aí mais conquistas e muito mais coisas boas na sua vida. Valeu mesmo. Valeu Luiz, valeu Robson aí, valeu pelo convite.
Vocês precisar, estamos aqui à disposição. Foi um prazer mesmo participar. E sobre a camiseta, é torcer para passar logo esse vírus aí, eu poder viajar para o Brasil e a camiseta vai chegar. Tô aqui em Suzano esperando, então cara. tá prometido. Essa chega antes de Suzano, hein? Tá prometido aí, vocês estão ouvindo, hein? Vocês estão ouvindo. Cara, então, agradecendo de novo ao Ricardo, também, como o Rubem disse, desejando sorte a Mamelodi, né? Daqui a 2 dias, a partir do momento que a gente tá... Daqui a 3 dias, na verdade, a partir do momento que a gente tá gravando o episódio, né? Ele sai... agora não vou lembrar quando, mas no início de março. No primeiro domingo de março sairá o episódio. E certamente o pessoal vai ficar muito feliz. Já está muito feliz, né? Porque já tá ouvindo, já tá no final do episódio. Então agradeço, Ricardo, agradeço de novo o Rubens. E é isso. Nos sigam nas redes sociais, tá? Por favor. Agora a gente tá com uma nova arroba lá. @PontaDelancaPDL, é mais ou menos isso, né, Rubens? Me corrija aí, por favor. @PontaLancaPDL. Só nos buscar lá no Twitter, Instagram e também no Facebook que você vai nos encontrar. Isso aí, já passamos de 6 mil seguidores lá, hein? No Twitter, principalmente. Então, cara, muito bom saber disso. @PontaLancaPDL, exatamente essa é a nossa arroba. A gente tem lá também os nossos outros podcasts, tanto o África em Pauta, que é sobre política no continente africano. Tem o Mama África FC Continente, que irá voltar em março, pelo que o senhor Rubens Guilherme me disse, né? Pelo que a gente sabe. Exatamente. E certamente o guia seguirá falando lá sobre as ações africanas e tudo mais. Então, agradeço, nos sigam nas redes sociais, compartilhem esse episódio especial, né, do Mama África FC para mais pessoas que curtem o futebol para além da Europa, né, o pessoal que já nos acompanha muito. Então é isso. Ponta de lança é #paixão por ousar. Até daqui a 2 semanas.